Glória a Deus, a paz do Senhor para os amados irmãos. Por gentileza, tome seu assento. Eu quero inicialmente agradecer o nosso pastor, pelo privilégio que nós temos de poder ministrar a palavra de Deus. É coisa fantástica quando nós vimos, e nos colocamos à disposição do Senhor para sermos canal de bênção para a nossa igreja. O assunto que nós vamos estar trazendo hoje para os irmãos, é um assunto que o nosso pastor Joel, com muito cuidado, ele tem, ao longo desses anos, eu mesmo estou há 15 anos aqui no Ministério do Belém, e ao longo desses anos o nosso pastor sempre procurou abordagem, todo final de ano, eu gosto de citar isso, pastor Cássio, todo final de ano, mês de novembro, o Ministério do Belém, a diretoria, sob a orientação do nosso pastor, se reúne numa chácara, num lugar retirado, e durante aquela semana, em jejum e oração, orando a Deus, e é oração, viu? É 5 horas da manhã. Nosso pastor não perdoa, não. 5 horas da manhã, então vem a oração em consagração, e durante aquele período, estudos, e aí é preparado a dieta para os irmãos, ou seja, aquilo que vai ser ministrado no ano seguinte. E eu percebo que o nosso pastor tem sido usado por Deus para trazer temas tão importantes que versam sobre a nossa qualificação como servos de Deus para entender o propósito de Deus neste mundo através da sua vida e da minha vida. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus nos diz aqui, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, o tema do nosso estudo de hoje é civismo, vida pública, homens e mulheres que Deus, na vida pública do Antigo Testamento e no Novo, e aí vem aquelas pessoas que estão colocadas em eminência, juízes, reis, governadores, presidentes, senado, sinédrio, e a relevância do trabalho de cada um, Esse estudo aqui ele foi preparado pelo pastor Djalma, Pastor Djalma, ele foi usado por Deus para preparar esse estudo, e hoje nós vamos estar trazendo aos irmãos, na abordagem aqui, sobre a vida pública. Já tivemos esse, eu acho que é o terceiro estudo, Vamos ter mais um, esse é o segundo, mas vamos ter mais um estudo, Pastor Cássio foi usado por Deus para trazer uma ministração fantástica também. Pastor Silmo, na quinta-feira passada, pastor Djalma, depois pastor Silmo, Bom, então, meus amados, sem muita delonga, vamos entrar aqui no nosso assunto. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito confissão diante de muitas testemunhas. Versículo extraordinário, só aqui daria para preparar uma mensagem, Quando fala milita a boa milícia, milita a sua chamada, milita o propósito de você viver, milita o propósito de você estar nesta vida, milita o propósito de você estar respirando, E aí fala, mas toma posse da vida eterna. Toma posse agora da vida eterna, por quê? Porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as outras e as demais coisas virão por acréscimo. Quando você toma posse da vida eterna, você já vive o reino de Deus na sua vida, você vai sempre militar a boa milícia. Tudo que você fizer, você vai fazer tendo a graça de Deus na sua vida. Você vai ter capacidade de Deus para agir nas múltiplas funções que você vai fazer. É coisa extraordinária isso aí, viu, irmão? É um mistério tremendo isso aí. Para a qual também fosse chamado. Então, cada um de nós temos uma chamada de Deus, há um propósito de Deus para cada um, entendeu? E basta que a gente descubra qual é o sentido da nossa vida no prisma do Senhor, Tendo já feito confissão diante de muitas testemunhas, isto é, muitas testemunhas, muitas pessoas que te conhecem lá no seu trabalho, lá na escola, lá na vizinhança, são testemunhas da tua vida, Se és um cristão dentro da dimensão da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Deus estará sempre sendo exaltado através da sua vida. Posso ouvir um amém?
Bom, o pastor Djalma, ele preparou uma introdução, considerando que ele foi prefeito de uma cidade, né? Foi lá no Tocantins, ele foi prefeito numa cidade do interior, e a sua atividade como gestor público, né? Na função pública, na vida pública, ele tirou elementos para poder trazer a sua experiência, né? Nós poderíamos dizer também que, pela misericórdia do Senhor, nós fizemos um concurso público em 1974, né? Fomos atuar na área de auditoria, ficamos 15 anos atuando na área de auditoria, na área do governo. É coisa cabeluda o que a gente viu lá, irmãos. Eu não me atrevo nem iniciar a falar alguma coisa, porque vocês vão ficar assustados, né? A área financeira, a área contábil, a área administrativa, a área do direito, né? Nós atuávamos nessa área, em diversos setores da vida pública. E como auditor é aquele que vai fiscalizar, aquele que vai dizer o que está certo e o que está errado. E o que está errado, né? Dava cadeia, demissão, né? Como aquilo que dava certo, também dava promoção, né? Dava promoção por mérito, aumento de salário e etc., né? Bom, então veja bem, irmão, há um provérbio, capítulo 29, verso 2, um provérbio que diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Deus deseja muito colocar na vida pública, nas diferentes funções da vida pública, Deus deseja muito colocar um servo dele ali. Porque Deus sabe que colocando um homem de Deus, uma mulher que serve a Deus, para gerir aquele serviço, aquela atividade pública, Deus sabe que vai ser feito com amor, com responsabilidade, com lisura, com honestidade, né? Vai ser da melhor forma possível, né? A grande e profunda crônica de decepção são os políticos, né? Eu vou fazer aqui uma rápida introdução. Uma coisa de descrédito, irmão, que varre os políticos na nação. A maioria dos políticos não tem crédito mais, né? Eles agem como se eles fossem dono da verdade, né? Nós somos herdeiros de uma cultura extravasista. Quando os nossos colonizadores foram para o Brasil, pastor Cássio, já foram com aquela ideia preconcebida para tirar do Brasil a riqueza do Brasil. Quer dizer, já foram pensando naquilo, né? Foram pensando naquilo, os colonizadores, né? É importante que a gente cite isso. Então, quando eles chegaram lá, a intenção era essa, aproveitar o máximo possível. E essa visão ficou impregnada na vida das pessoas que estão dentro dos padrões do serviço público, de tirar proveito daquilo. E vocês vão ver aqui, eu vou falar algumas coisinhas aí, que vai assustar um pouquinho vocês, né? Então, veja bem, existiu um homem que foi político, o Rui Barbosa, não sei se vocês já ouviram falar, o Rui Barbosa, uma sabedoria, o maior sábio, né? Ele alertou para o perigo das ratazanas, né? Para o perigo dos maus políticos, daquelas pessoas que iam usar o serviço público para tirar proveito pessoal, né? E eles não teriam piedade e perdiam a capacidade de se envergonhar. O camarada fica tão sem senso de moral, de responsabilidade, que ele não tem com o que se envergonhar. Ele faz aquilo, rouba, põe a mão, tira o que não é dele, entendeu? Sacrifica aquilo que seria para o bem do público. Por quê? Porque ele quer o seu benefício pessoal. Por isso, irmão, que a palavra de Deus ela diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então, a necessidade de Deus levantar homens e mulheres para atuarem nas diferentes funções públicas, com graça, com sabedoria, com unção, com testemunho, irmão, para impactar vidas, mostrar que através de uma vida sincera é possível a pessoa fazer um excelente trabalho para o bem de todos, né? Muito bem. E Rui Barbosa, ele disse uma frase que vocês sabem, conhecem essa frase histórica, né? Foi algo extraordinário que sempre que nós lembramos disso, principalmente os advogados, né?
E essa frase ela é, como se diz, um lema, um tema, né? Ele disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Isso aqui, irmãos, essa frase ele falou no início do século passado, né, que ele viveu de 1800 e ele foi um diplomata, foi um advogado, ele foi um político, mas foi um homem com aquela visão de servir ao povo, de servir, do propósito da sua vida, de servir, de ser alguém que está ali para trazer benefício para a coletividade. E isso aqui, irmãos, olha, sempre que eu lembro dessa frase, eu tremo, porque eu sei que isso deve ser a base de todo homem de Deus, toda mulher que serve a Deus. E quando nós não queremos nos submeter a isso, nós vamos passar vergonha, irmãos, e vamos envergonhar a nossa família, e vamos envergonhar a nossa pátria, né? Então, a maioria dos políticos se capitulam a um esquema de corrupção, de vantagens, né, fáceis, nepotismo, enriquecimento. Sabe o que é nepotismo, não? Sabe? Nepotismo é as pessoas colocarem os seus parentes em todas as funções, né? Nas melhores funções é colocar os parentes. A minha família sempre falou: puxa vida, o senhor teve em tantos cargos altos lá no governo, e o senhor nos deixou todo aí, nunca nos colocou. Eu falei: glória a Deus por isso, né? Porque o meu propósito lá é mostrar que Jesus era na minha vida, né? O propósito de Deus na nossa vida. Vou encher a máquina pública dos meus parentes? Não, não é desta maneira, né? Mas aí alguém diz: mas a Bíblia fala primeiro os domésticos da fé. Não é verdade, nós ajudamos muitos, né? Teve uma época que nós tínhamos lá num local de trabalho, lá na imprensa oficial do governo do Estado, que eu fui diretor, nós tínhamos, acho que 16 ou 17 pastores que trabalhavam lá, em funções diferentes, dando testemunho, sendo homens de Deus, honrando o nome de Jesus, né? E sendo funcionários assim de altíssimo nível. Por quê? Porque eles estavam ali como servos de Deus, como profissionais, mas como servos de Deus, né? Bom, há um exemplo que eu gostaria de falar para vocês, por que as pessoas querem ser político, né? Um deputado federal, irmãos, atualmente ele ganha 36.763. E esse salário de deputado federal é também o salário do senador e é o salário de ministros, né? Do ministro Supremo, um pouquinho, 5% mais. Mas o salário não passa de 40 mil reais. E o do presidente, o líquido do presidente é 22 ou 25, que é o salário propriamente dito, né? Agora, olhem para mim aqui. Se você multiplicar, são 4 anos o mandato de um deputado, né? Se multiplicar o que o deputado vai ganhar em 4 anos, ele vai ganhar R$16.206.240. Só que tem uma coisa, para ele se eleger, a maioria, não aqueles que vêm de comunidades, que vêm, por exemplo, da base cristã, das igrejas, como os nossos irmãos, né? Que praticamente não gastam nada, porque o amor de Cristo nos leva a colocar o nosso irmão lá, porque a gente sabe que ele vai ser canal de bênção. Ele vai honrar o nome do Senhor e vai ser canal de bênção. Então, você veja bem, muitos gastam 30 milhões, mais de 30 milhões para se eleger. E vão ganhar 16 milhões durante os 4 anos. Então, vocês acham que a pessoa está fazendo aquilo porque ele é patriota? De jeito nenhum, né? Porque quer fazer os aconchavos, né? Quer fazer os acordos, quer pegar o pedacinho que lhe é devido. Então, essa visão, irmãos, é uma visão diabólica. Porque todo homem público, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, né? Não há autoridade que não é constituída por Deus. Só que aqueles que são constituídos por Deus e honram o nome do Senhor, prosperam. Tudo que ele fizer, que nós vamos ver aqui no estudo, vai prosperar. Então, irmão, o resultado da corrupção, da má administração, da ganância insaciável pelo poder,
Imagine, nós lá no Brasil somos a 8ª economia do mundo, mas temos um povo pobre, com mais de 50 milhões vivendo em pobreza. Temos a maior riqueza, irmãos, desde minerais, né, vegetais. O nosso país tem uma riqueza incalculável. Só que a maleficência dos gestores tem acabado, irmão, e tem colocado o nosso povo numa situação. Então, quando você pensa que a vida pública, Deus permite que as pessoas cheguem ali, e muitas vezes o que elas vão fazer ali, elas vão dar conta diante de Deus, um dia vão prestar conta de estarem ali, ao invés de servirem, de serem de bênção, né, estão sendo de maldição. Bom, diante desse quadro, irmão, muitos evangélicos ficam desencantados com a política, né? A pessoa vê, diz, não, a política é do diabo. E com isso, irmão, nós vamos ceder espaço. O pastor Cássio falou muito disso aí, na vez que ele ministrou, né? Não, porque quando a gente não assume uma postura naquilo que vamos poder fazer, alguém vai fazer no nosso lugar, muitas vezes pessoas que são endiabadas, né? Pessoas que não têm graça de Deus, e que vai lá para fazer alguma coisa acontecer ao contrário do propósito. Por quê? Porque nós não queremos nos envolver com política. Eu mesmo passei a vida inteira caindo fora, né? Quantas vezes fui chamado para ser candidato a alguma coisa, falei, Deus me livre, de jeito nenhum. Mas era um problema pessoal meu, não queria mesmo, né? Mas eu incentivo os irmãos, sempre incentivei para que façam isso, né? Então, veja bem, irmãos, glória a Deus. Outros dizem assim, todo crente que entra na política se dizia. Ao contrário, irmãos, nós temos lá deputados, temos governadores, né? Temos homens de Deus, ministros, né? Homens de Deus que são crentes, fiéis, sinceros, e que têm uma trajetória, né? Uma trajetória na sua vida de homens que estão deixando um exemplo de Cristo. Agora mesmo temos um candidato a governador lá em São Paulo, que ele é filho de assembleiano, né? Filho de assembleiano, Tarcísio. Esse homem foi o maior ministro, melhor ministro que o Brasil já conheceu. Fazer as obras que ele fez, norte e nordeste, né? Meu Deus, foi algo extraordinário. O povo está assim, ó. E ele está indo para São Paulo, um ilustre desconhecido. Vocês se preparem, porque se Deus tem propósito na vida do irmão Tarcísio, ele vai fazer uma grande gestão e vai ajudar o nosso povo tão sofrido ali em São Paulo, né? Bom, eu também conheci um jovem pastor, irmãos, que fez a diferença na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Conheci um jovem pastor que tinha 30 e poucos anos de idade, né, um moço ainda, um brilhante, um grande orador, né? E ele chegou ali como foi eleito deputado, irmãos. Deus falou que ele seria deputado e ele foi eleito deputado. E durante os 4 anos que esse jovem pastor, né, meu irmão, ele era o brilho de Cristo ali na Assembleia Legislativa. Na época eu era o diretor-geral da casa e eu ficava quase me explodindo de satisfação. A irmã Rutinha também trabalhava lá, né, irmã Rutinha? De vez em quando ia lá, né? Então, eu quase me explodia de satisfação desse jovem pastor, né? Por quê? Ao fazer uso da palavra na tribuna, ele falava 95% de Jesus, a mensagem do evangelho ali era pregada. E nas comissões que ele participou, né, como liderando comissões, ele fez com brilhantismo, irmão. Deus abriu porta, ou capacitou para fazer uma gestão tremenda. Ele deixou o nome ali naquela casa e muitas pessoas que foram convertidas na sequência através do testemunho deles. Vocês são capazes de imaginar de quem eu estou falando? Estou falando do nosso pastor Joel, irmãos. Imagine, em 1991 a 95, eu estava com ele lá na Assembleia Legislativa, trabalhando lá. Eu numa posição administrativa e ele como deputado. Era uma bênção ouvir o nosso pastor, o seu sorriso, o seu carinho, o seu amor, a maneira de tratar todo mundo, né? E a sua inteligência para julgar as questões e para ajudar a minimizar os problemas que haviam grandes e continuam existindo ainda, né? Mas graças a Deus que Jesus trouxe ele para cá, né? Pode dar uma glória a Deus pela vida dele? A palavra de Deus também nos fala, e o pastor Djalma fez questão de abordar isso aí, né?
que sob José, um exemplo de escravo a governador, né? Quem que não conhece a história de José do Egito, né? Vocês se lembram, ele era o penúltimo filho do seu pai, né, de Jacó, penúltimo filho, depois vinha o caçula, que era Benjamim, né? E os irmãos tinham muita inveja dele. Por quê? Porque ele colocou a vida dele nas mãos de Deus e Deus lhe dava revelação. Deus falava com ele em sonhos e revelação, e os seus irmãos tinham raiva dele. E acabaram forjando uma situação, vocês conhecem a história, nós não vamos entrar em detalhes, o venderam como escravo, né? E ele sofreu, ele tinha 17 anos quando isso aconteceu, né, pastor Marco Paulo? Tinha 17 anos. E ele foi para lá numa situação de escravo, né? Mas ele nunca perdeu a comunhão com Deus. Nunca. Aí está o segredo, irmãos, de você ser abençoado por Deus aonde quer que você vá. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele passou a administrar a casa de Potifar, comandante lá da guarda do Egito. Ele passou a administrar, tomou conta de tudo, e tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava. É desta forma que Deus faz com você também, irmãos. Lá na empresa, o seu patrão não quebrou ainda, porque você está lá. Entendeu? Porque a graça de Deus está ali através da sua vida. E nós temos que ter esta consciência. E precisamos estar em todos os setores de atividade. Precisamos estar, irmão, nos palácios, nas prefeituras, precisamos estar nos tribunais, entendeu? Em toda que é atividade, onde exista uma atividade, o servo de Deus, a serva de Deus, tem que estar ali sendo canal de bênção, né? E você conhece a história de José, o que aconteceu com José, né? Tudo aquilo que levantaram contra ele na casa de Potifar, a mulher de Potifar, né? Naquela tentativa dela, né, pastor Cássio? Não deu certo, por quê? Porque a fidelidade dele falava mais alto. Sabe, irmão, por que você não cede aos encantos da corrupção, né? Quando você está em função de encarregado, de gerência, quando que você cuida de bens que estão nas suas mãos para administrar, porque você tem temor de Deus. Deus te criou de uma forma diferente. Os teus pais te deram educação, mas Deus lhe deu temor. A presença de Deus na nossa vida nos dá temor. E o temor de Deus nos faz refutar tudo aquilo que pode trazer alguma coisa ilícita na nossa vida, né? A fidelidade nossa está em primeiro lugar, a começar quando nós fazemos imposto de renda, não é verdade? Quando vai fazer o imposto de renda, Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Quando nós vamos fazer o imposto de renda, a gente não vai dar o jeitinho brasileiro ali de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente sabe que estaria indo de encontro a uma situação que faz parte da nossa formação cristã, né? Muito bem, então, irmãos, José, ele era apenas um imigrante, indocumentado, o pastor João fala isso, e escravo, que com a bênção de Deus se tornou governador do Egito. Toda aquela história linda, né? 2 domingos atrás, no sábado, parece, né? O Francisco pregou aqui, falou sobre esse assunto, né? Como é gostoso a gente ouvir a história de José, né? Como é que Deus o honrou quando ele chegou lá, a forma como ele se manteve fiel a Deus, né? Só que tem um detalhe, irmãos. As correntes que o prendiam foram substituídas por um trono, e o cetro de autoridade e poder chegou em suas mãos. Imagine, irmão, que quando Deus colocar você lá, Deus está te colocando em funções importantes aqui nesta terra. Você vai sempre lembrar que você está ali porque Deus te levou. Você está ali porque a misericórdia de Deus te alcançou, né? Alguém acha, não, mas foi a minha capacidade, a minha formação acadêmica, né? A minha inteligência. Irmão, e quem que te deu inteligência? Quem que te deu capacidade? Foi Deus, né? Gênesis capítulo 41, verso 38, irmão, você está com o estudo aí, está acompanhando, né? E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, né? Em que haja o Espírito de Deus. Foi quando José, né, deu a revelação dos sonhos de Faraó e mostrou a ele tudo o que iria acontecer, né? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa,
e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu, disse Faraó a José. Vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. É desta forma, irmãos. É desta forma que Deus faz. Deus honra aqueles que confiam nele e que se coloca à disposição de Deus para ser usado pelo Senhor. Você crê nisso? Então dê glória a Deus, né? Então, veja bem, irmãos, só que o que aconteceu? Depois da morte de José, né? A ausência de outros Josés na história do Egito. Se passaram 430 anos, né? A ausência de outros Josés. O que acontece, irmão? Deus está sempre à procura de homens e mulheres que tenham esse perfil de José, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para fazer a diferença nessa terra. E quando nós fazemos a diferença, irmão, Deus vai nos colocar nos cargos chaves. Deus não pode colocar num cargo-chave um camarada medroso, uma pessoa que é vacilante, né? Deus não pode colocar. Por quê? Porque o nome dele, ao invés de ser honrado, de ser glorificado, vai ser espezinhado, né? Ó, tá vendo? Esse camarada aí é crente, né? Esse camarada é cristão, né? Então, irmãos, coloque a tua fé em Cristo na base, no patamar que Deus precisa para agir na sua vida e fazer algo extraordinário acontecer. Então, nós sabemos que depois de Êxodo capítulo 1, verso 8, fala, né? Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, né? E ali o povo de Deus, vocês conhecem muito bem a história, sabe? E a ideia do pastor Djalma foi dar esse pano de fundo aqui, né? O que aconteceu? O povo foi para lá, o faraó que se foi sucedendo não conhecia a importância de José para o Egito, né? E pouco tempo depois, então, esse povo se tornou escravo, né? Onde viveu todas aquelas agrúrias da escravidão que vocês conhecem na história bíblica, né? Só que o que aconteceu? Deus já estava preparando, Deus já tinha preparado, o propósito de Deus já era providenciar um libertador. Aí aparece a figura de Moisés, né? O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? Quero aproveitar aqui um gancho, como diz na expressão, para dizer, Deus sempre está procurando alguém especial para colocar em lugar especial. E se você é essa pessoa especial que está dizendo, eis-me aqui, Senhor, se prepare, irmão. Se prepare que Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou na sua vida, né? Então, olha só. A partir daqui, irmão, começa a aflição do povo hebreu no Egito. O novo faraó cuidou de escravizar o povo. Deus, porém, prepara a grande chegada de um estadista, legislador, Moisés, né? Vocês se lembram que Moisés passou 40 anos da sua vida lá na condição de príncipe, né? Como filho como filho da filha de Faraó, né? Depois aconteceu toda aquela sistemática, né? Onde Deus estava agindo e ele precisou fugir para o deserto de Midian e lá ficou 40 anos no deserto, né? Quando ele voltou para assumir a liderança que Deus tinha lhe proposta, né? E a partir de mais 40 anos, Moisés morreu com 120 anos. Mas a sua vida foi uma vida colocada no propósito de Deus. Amados, que a tua vida esteja no propósito de Deus. Que tudo aquilo que você faça, esteja fazendo e irá fazer, tenha um propósito de Deus e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, né? Bom, então, meus amados, no livro de Juízes, Deus levanta Débora, né? A juíza Débora, quando o povo de Israel está cativo nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Você conhece muito bem também essa passagem, né? E Deus levantou uma juíza, uma mulher com aquela visão espiritual e com o propósito de Deus para fazer a diferença naquele tempo e chegar
com a mensagem que Deus tinha colocado no seu coração, né? Em Juízes capítulo 4, verso 4, disse: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo, né? Também não podemos deixar de citar Samuel, né? Se lembra daquele menino que foi levado, que a sua mãe não podia ter filhos, e nasceu Samuel e ela entregou para Deus, foi levá-lo na casa do Senhor, e Samuel cresceu ali com Eli, né? E Samuel se tornou, teve tríplice função. Ele era juiz, profeta e sacerdote, né? Quando aquela mulher poderia imaginar que o seu filho, né, ia ser um prominente, ia ser um homem de uma envergadura tremenda como foi Samuel, né? Irmãos, nós não sabemos, mas Deus já tem desenhado toda a trajetória da tua vida, da vida dos teus filhos, da vida dos teus netos. E se você crê nisso, irmão, tome posse desta verdade. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor tem preparado a minha família para fazer diferença aqui neste país e a partir deste país. A gente tem que acreditar nisso, irmão. Confiar no Senhor e saber que esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito, Deus quer fazer isso, Deus está procurando. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, né? Muito bem. Aí, meu irmão, o que aconteceu? Nós vamos encontrar no Salmo, como rei, olha só, aí veio Davi. Nos livros das Crônicas dos Reis de Israel, nós vamos encontrar Davi, né? O rei foi rei, sacerdote e profeta. Vamos encontrar aquele menino, você conhece a história também, não vamos pegar o tempo para falar aquilo que você já sabe. Aquele menino que estava no campo quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé, né? Os seus irmãos mais velhos, que tinham um porte assim de rei, tinham, né? Aquelas pessoas bonitas, né? E foi quando Deus repreendeu Samuel e falou para Samuel: Samuel, você olha pela aparência, mas eu olho aquilo que está lá no coração. Eu olho para dentro. Irmãos, isso é importante. Nós temos essa consciência que nós não podemos viver de aparência, irmão, né? Mostrar aquilo que nós não somos para querer agradar A, B ou C. Nós temos que ser sinceros, tementes a Deus e com um propósito definido na nossa vida. E aí era aquele garoto que ninguém dava nada por ele, né? Estava lá no campo cuidando das ovelhinhas, né? E Deus tinha escolhido aquele garoto para ser um dos maiores reis de Israel. Quando você vai a Israel, meus irmãos, você imagina que a sepultura de Davi é uma das mais visitadas, viu? Depois de Jesus, claro, né? É a mais visitada, pastor Cássio. O senhor já esteve lá muitas vezes, o senhor sabe. É a mais visitada de todo Israel. Por quê? Porque ele marcou a história, ele se colocou à disposição de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida do propósito de Deus. Eu falo isso até como profeta de Deus. Deus tem propósito na tua vida, na tua família, nos teus filhos, nos teus netos, irmão. Os seus filhos, vou repetir o que eu já falei no começo. Os seus filhos e os seus netos, irmão, vão marcar a história desse país e a partir desse país, irmão, viu? Provavelmente eu não vou estar mais aqui para ver tudo isso acontecer, mas creia, irmão, essa é a promessa de Deus para o seu povo. Deus quer abençoar o seu povo e fazer do seu povo uma nação poderosa. Sempre foi o propósito de Deus, né? Bom, e aí, meus amados, no Salmo 89, o verso 20 e 26, coisa linda está aqui, né? Achei a Davi, meu servo, como eu olho ungir, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço se fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face. Você está acompanhando aí, né? E ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em seu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios, e ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Irmãos, Davi tinha um coração de adorador, tinha uma vida... quando ele entrava na presença de Deus, irmãos, não sobrava para ninguém. Ele entrava com humilhação, ele se humilhava diante de Deus, ele se derramava diante de Deus.
Todas as vezes que você fizer isso diante de Deus, irmãos, você vai estar tocando o coração do Senhor. E quando você toca o coração de Deus, você pode imaginar o que vem aí? O que vem para a tua vida, irmão? Vem coisas tremendas. Deus vai marcar a tua história, como eu estou dizendo, irmão. Aleluia. Depois de Davi, irmão, o sucessor do trono de Israel é Salomão. Vocês conhecem a sequência da história, né? Através dele, o mundo foi conhecido da época por contemplar a parte do esplendor da glória do nosso grande Deus. Se através de Davi, né, eles puderam conhecer o Deus do impossível, né? Quantas batalhas, né? Não temos tempo para falar isso, mas quantas batalhas Davi venceu porque Deus foi com ele, né? Quantas situações de adversidade Deus levou Davi a ser vitorioso, né? Agora, através de Salomão, né, como nós estamos falando aqui, ele foi conhecido por contemplar a parte do esplendor, quer dizer, da glória de Deus na vida do povo de Israel, né? Através da sabedoria que Deus deu a Salomão. Você se lembra de 2 Crônicas, capítulo 2, o verso 7, né? A seguir, que a palavra de Deus diz que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que queres, que eu te dei. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência. Olha, irmão, que oração de sabedoria, né? De grande beneficência com meu pai, com Davi, meu pai, e a mim me fizesse rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, firme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, pois tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar esse teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, a qual nunca nenhum rei antes de ti teve e depois de ti não haverá. Oh, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, que coisa extraordinária. O segredo, irmãos, é conversar com Deus e abrir o coração e saber pedir a Deus, né? Porque se Deus chegasse e falasse para algumas pessoas: o que você deseja que eu te faça? Senhor, olha, quero ter uma casa no canal ali que possa, as pessoas que passarem por aquela casa, sabe quem é que mora aí? Fulano que mora aí, olha que casa, meu Deus, que coisa extraordinária, né? Outros dizem: o que você quer que eu faça, meu servo? Senhor, sabe aquelas pessoas que me aborrecem, que me deixam triste? Senhor, mata todo mundo, né? Acaba com eles. Meu irmão, essa oração não é a oração de Deus, né? A gente tem que orar. Jesus falou: se amardes apenas os que vos amam, que recompensa nisso, né? Não há recompensa nenhuma. Por exemplo, eu amar o pastor Cássio, eu não tenho recompensa, porque o Cássio é uma pessoa maravilhosa, né? O pastor Ismael, cada um dos irmãos, né? Mas o duro é você amar os seus inimigos, amar aquelas pessoas que te perseguem, né? E orar por elas, e orar. E a Ruth sabe do que eu estou falando, né? Orar por elas, porque pessoas que te perseguem, que te desejam mal, que falam mal de você, e você está orando, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia. Pai, faz uma obra nesse coração, abençoa esta vida, né? A minha esposa sabe o que eu estou falando, né? Glória a Deus. Então, meus amados, já indo quase para o fim aqui, penúltima página, a Bíblia diz que a rainha de Sabá veio de longe. Você conhece também. É gostoso a gente falar aqui, irmãos, porque nós estamos falando para quem conhece Bíblia, né? Você não precisa se esforçar muito para entrar em muitos detalhes e dá para caminhar bem, né? A Bíblia diz que a rainha de Sabá veio de longe checar o que ouvira sobre o reinado de Salomão. E quando viu, ficou boca aberta e disse: não me contaram a metade do que eu ouvi, né? E é assim que Deus faz com quem Ele aprova, irmão. Quando Deus aprova um homem, uma mulher, né? Deus faz coisas tremendas. Glória a Deus. Também no livro de Neemias, irmãos, nós tomamos conhecimento do relato
dramático que Neemias, né, recebeu de seu irmão Anani sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. Você se lembra, né? Neemias capítulo 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, né? Você se lembra que os muros tinham sido destruídos, né? Que Jerusalém estava destruído, o templo do Senhor, enfim, a situação era dura, e o povo sofrendo, aquele sofrimento tremendo, né? Neemias estava numa boa, ele estava lá no palácio, servindo o rei, ele podia dizer, estou tranquilo aqui, né? Mas não, durante aqueles dias que ele estava ali, o próprio rei observou que o semblante dele era outro, havia tristeza. Por quê? Porque lá na casa dos meus pais, lá naquele outro lado, tem alguém que está chorando, que está sofrendo e que está precisando de uma intervenção divina, né? Então, irmãos, quantas vezes nós recebemos notícias de alguns irmãos que estão passando por luta, por dificuldade, e aí nós vamos para o joelho, né? Não é verdade? A gente vai chorar nos pés do Senhor, pedir que Deus entre com intervenção. E Deus se agrada disso, irmão. Deus se agrada. E a palavra de Deus diz que mais tarde o rei Artaxerxes o permite a ir a Jerusalém, né? O qual ele permanece e como governador de sua gente. Ele era copeiro, não é isso, pastor? Ele era copeiro, irmão. O homem chegou a governador, não importa. Aquilo que você faz, aonde você faz, irmãos, se você honra a Deus na tua vida, você se prepare para ser um governador. Eu ouso dizer isso, né? Para ser alguém muito especial. Por quê? Porque se você é especial naquilo que você faz, né? Dentro da simplicidade, da sinceridade, irmão, Deus conhece teu coração e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, né? Já no livro de Esther, irmão, Deus intervém no reinado de Assuero, também é outra coisa linda o livro de Esther, né? E agora a rainha Esther e seu pai adotivo, Mardoqueu, como primeiro-ministro, colocaram por terra o plano diabólico de Amã, né, de destruir o povo judeu, durante os impérios babilônicos e medo-persa. E Deus levanta Daniel como profeta e estadista para agir em defesa do seu povo e propagar o poder de Deus. Irmãos, é interessante a gente ter sempre em mente, pastor João, que se aonde você está, você não se levantar diante de Deus para ser usado por Deus, Deus levanta outro. Deus deseja levantar a tua vida e a minha vida, para fazer a diferença, entendeu? Para ser instrumento de Deus naquele lugar, com o propósito de Deus. Mas se nós negligenciarmos, você não pensa não que Deus vai ter compromisso com os negligentes, né? Se deixarmos de orar, de jejuar, de ter uma vida santa diante de Deus, irmão, Deus não tem compromisso com a gente, né? Mas quando você se coloca dentro desse perfil que a Bíblia fala, que Deus requer, irmão, fique tranquilo, irmão. A luta vem e passa. Quantas vezes você olha assim, você parece que não está vendo solução, a luta é tão grande, o problema é tão grande. Só que daí você se lembra, maior é o meu Deus. Maior é o Deus que eu sirvo, né? Ele é grande e ele tem todo o poder, né? Todo o poder está nas suas mãos. Glória a Deus. No Daniel capítulo 6, verso 25 e 26, irmão, tem um versículo muito bonito aqui também. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moravam em toda a terra. A vós seja a paz multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então veja bem, irmão, Deus vai ser conhecido também pela tua fidelidade e pelo seu testemunho. Algumas vezes eu tenho ouvido irmãos falarem, né, que nós somos o quinto evangelho, né? O crente é o quinto evangelho. É o evangelho que o mundo lê. É o evangelho que o vizinho lê. É o evangelho que o colega de trabalho lê, né? Ele não tem tempo para estar olhando na Bíblia, mas ele conhece você. E quando ele olha para você, ele vê diferença.
Falou, não, esse camarada é diferente, essa mulher é diferente. E aí, quando ela vai um pouquinho mais adiante, ela descobre que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o teu Deus, né? E através do seu testemunho, a vida dela, quantas vezes pessoas têm dado testemunho de terem sido tocadas por simplesmente observar a vida de alguém, né? Olhou o comportamento de alguém e aquele comportamento daquela pessoa despertou uma curiosidade, falou, mas espera um pouquinho, por que essa pessoa é diferente? E um pouquinho mais de investigação, descobriu, então eu quero isso para mim também, né? E Deus é louvado e é glorificado, irmão. No livro do profeta Isaías, eu gosto muito de Isaías capítulo 45, irmão, Deus se refere a um monarca aqui. Olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. E soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ciro foi um dos mais prominentes reis do Império Medo-Persa. Foi ele que conquistou o Império Babilônio. Foi ele também que libertou o povo judeu daquele cativeiro e permitiu que os israelitas retornassem à sua terra natal depois de 70 anos de cativeiro da Babilônia. Irmãos, ele não era judeu não, viu? Ele era um gentil, ele não tinha compromisso, não conhecia, não sabia nem quem era Deus. E Deus tinha escolhido. No livro lá dos judeus, lá de Flávio Joséfo, tem um espaço ali que diz que mais de 229 anos, se não me foge a memória, antes dele nascer, Deus já tinha usado o profeta Isaías para profetizar esta palavra aqui acerca dele. E quando se cumpriu o tempo, né? Quando se cumpriu o tempo da chegada em cena, tomar o cenário, né? De Ciro aparecer no cenário, né? A história que conta a história, ela é tremenda, irmão, de dizerem que a filha do rei lá, Cambises, não lembro bem o nome lá, o rei, esse rei, quando teve uma visão que do ventre da sua filha, se não me foge a memória, saíam vários ramos, saíam assim, que tomava conta de toda a terra. E aí chamou os sábios e os sábios descobriram, né? Isso é uma versão da história paralela. Não estou falando, não está na Bíblia isso aí, não. Mas só para vocês verem como é que a coisa fala, né? E que chamaram os sábios e disseram, não, acontece o seguinte, a sua filha está grávida e do ventre dela vai nascer um aí que vai dominar todas as circunstâncias. Aí o próprio avô, né, o pai da moça, quando nasceu a criança, mandou doar a criança, colocar a criança longe, né, matar. Na verdade, ele mandou matar esse moço, né, esse menino. Mandou matar. Só que as pessoas conheciam uma tradição que dizia que ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque aquele que tem a unção de rei, né, aquele que um dia teve alguém dos seus ancestrais, né? Por isso digo, irmãos, nós somos descendentes de Abraão. Não é qualquer um que vai nos tocar, não. Nós temos a bênção de Deus na nossa vida pela promessa que Deus fez a Abraão. E aí conta a história, irmão, que passou o tempo e ele estava ciente que aquele garoto tinha sido executado, né? E depois, quando ele tinha lá quase 30 anos de idade já, a história parece que conta isso, aí já foi Daniel que chamou os seus assessores e falou, ó, vai procurar essa pessoa assim, que é o tempo dele entrar em cena. E quando ele apareceu, irmão, quando foram encontrar Ciro, ele estava lá, dizem a história, conta que ele estava sentado numa pedra, com a mão no queixo, se questionando, quem sou eu, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, né? Qual o propósito, né? E aí, quando o mensageiro de Daniel chegou e falou para ele, olha, você é Ciro? Quem quer saber o meu nome? Aí, quando ele se revelou, ele falou, eu sou Ciro, sim. Falei, então, ó, está aqui, ó, abriu o pergaminho e falou, isso aqui é a história que fala a seu respeito, e chegou o momento de você entrar em cena. E o que ele fez na história, irmão, foi tremendo. Ele entrou, sabia que a Babilônia era fortificada de tal maneira, irmão, que era impenetrável.
E ele desviou o rio, né? Desviou o rio e entrou por dentro do rio de madrugada, de noite, de madrugada, entrou, tomou a cidade, depois toda a família real, e ele assumiu. E a partir dali, ele se tornou... O que ele fez na história é coisa linda, irmão. Você vê, um gentil que não conhecia Deus, mas que recebeu uma mensagem, creu na palavra, e Deus, através da sua vontade na vida dele, mudou a história do mundo, né? Eu creio muito nisso, irmão. Eu creio que Deus, eu ouso, como já disse, a falar, Deus tem propósito na tua vida, na tua família, irmão. Creia nisso, viu? Faz a vontade de Deus. Então, irmãos, passando do Antigo Testamento, já estamos terminando, passando do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ainda que não temos tantos personagens envolvidos na atividade política, consta que um renomado senador romano chamado José de Arimateia, você se lembra disso, né? Um momento em que a igreja primitiva vivia dias de medo, de aflições, né? Aquela perseguição toda movida lá. Os líderes da mesma haviam fugido por medo das autoridades. Esse servo de Deus foi à presença do governador Pôncio Pilatos, pediu o corpo de Jesus, né? Você se lembra dessa parte? Retirando-o da cruz e sepultando num sepulcro de sua propriedade. E José de Arimateia ele também fazia parte do Sinédrio, né? Órgão supremo entre os judeus que julgava as causas e demandas do povo. Ele era um convertido secreto, né? Como diz, né? Não dava alarde, mas na hora que ele precisou entrar em cena e agir e mostrar o perfil da sua fé, ele foi firme, né? Então, olha só, hoje, nos dias atuais, irmãos, já terminando, nós podemos observar que em nosso país, o Brasil, né, nunca havia vivenciado a realidade de termos um presidente da República, que tem sido o presidente Jair Bolsonaro, né, sempre de bom grado, professando a defesa da democracia, a respeito da Constituição brasileira, né, vem primando pelo bem-estar da família e dos valores judaico-cristãos. Também tem declarado abertamente ser amigo dos evangélicos, né, do povo de Deus. Eu oro quase todo dia para que Deus faça uma obra completa na vida dele. Porque algumas vezes nós vimos Deus usando a esposa dele em línguas estranhas, né? Adorando a Deus, levantando as mãos, adorando a Deus, e aquilo com certeza está impactando a vida do presidente, né? Então, olha só, por outro lado, nós temos no Congresso, né? Nós sabemos disso, mesmo à distância, né? Temos no Congresso em Brasília a atuação dos deputados que pertencem à bancada evangélica, que tem atuado de forma enérgica na defesa da sociedade e na proteção dos direitos da igreja, né? Irmão, se nós não tivéssemos essa representação lá, a coisa teria sido pior. Nós estaríamos numa situação irreversível. Mas esse grupo de homens que estão ali, homens e mulheres de Deus, que estão ali levantando a bandeira do Evangelho, irmão, sendo canal de bênção, mostrando a sua fé através das suas atitudes, através do seu exemplo, irmão, está fazendo toda a diferença. Agora, você imagine se quando o pastor Joel foi deputado na Assembleia Legislativa, nós tivéssemos a metade dos deputados, ou 70% dos deputados, fosse que nem o pastor Joel. Dos 90 deputados, imagine se 50, 60 fosse igual ao pastor Joel. Você pode imaginar o que ia acontecer lá, irmão? O que acontece numa casa legislativa, num tribunal, onde a maioria que está ali adora a Deus, ora ao Senhor, sempre que vai tomar uma decisão, entra na presença de Deus e pede direção de Deus, né? Então, veja bem, irmãos. Vamos, assim, procurar viver sabiamente, dia após dia, sem jamais nos esquecermos que precisamos exercitar o nosso dever de sermos bons cristãos, né? Onde se inclui o dever de votarmos e sermos votados. É o livre exercício do civismo e da cidadania, né? Temos que ter essa consciência, irmão, né? E orar para nós votarmos, né? Não é... Eu, sinceramente, eu não consigo entender o crente que vota no Partido Comunista, que vota nos esquerdistas. Irmão, isso não é de Deus, irmão. Os homens têm uma agenda totalmente maléfica, né? Aborto, homossexualismo e outras coisas mais, totalmente contrárias. Querem destruir
a igreja do Senhor Jesus, matar os pastores, acabar com os crentes, né? 1 Coríntios capítulo 14, verso 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa é uma ordem de Paulo aos Coríntios, que tudo que nós formos fazer na vida, irmão, tudo, não é só na vida espiritual, não, mas tudo. A nossa vida matrimonial, a nossa vida como pai, como filho, né? Como empregado, como patrão, tudo nós temos que fazer decentemente e com ordem. Conclusão: você e eu não podemos nos esquecer que somos duplamente cidadãos do céu e da terra, né? Nós temos duas cidadanias, do céu e da terra. Se nós temos deveres para com a nossa cidadania no céu, aqui na terra também, né? Vamos, portanto, exercer os nossos direitos e deveres da nossa cidadania. Ao se colocar na mão de Deus, irmãos, o Senhor estará direcionando para fazer algo profissionalmente, como o pastor Joel sempre fala, né? Como um verdadeiro testemunho cristão, onde muitos poderão ser impactados, né? Poderão ser tocados pelo teu exemplo, pelo seu testemunho, pela tua fidelidade. Pessoas vão buscar a presença do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência dos irmãos, viu?